Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Todas as nossas aulas nós fazemos o comentário da revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lições estas que são publicadas trimestralmente. E nós fazemos uma configuração bastante interessante, que é comentarmos a lição em 10 tópicos. Por isso, o nome desse vídeo e dessa aula, Escola Bíblica Complementar. Nós visamos ajudar você no seu estudo, inserindo aí uma nova ideia, uma nova perspectiva. Muito bem, queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos que nos assistem pela Rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, no interior do estado, e em outras cidades que são alcançadas pelas ondas de rádio, e também cumprimentarmos os internautas, a todos que nos acompanham no YouTube. Louvamos a Deus, já temos 19.100 inscritos neste canal, e louvamos a Deus pela sua vida. Aí no nosso vídeo, você vai ver o local onde você pode fazer um comentário, da cidade que você está assistindo esse vídeo, e fazer também o seu comentário, a sua apreciação desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus integrantes aí da sua rede social. Enfim, compartilhe, porque você vai estar fornecendo conteúdo sadio, para as pessoas a quem você ama. Queridos irmãos, estamos estudando nesse trimestre uma lição muito importante, que são os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. A palavra de destaque nestas lições é a palavra sutileza, e nós temos visto a sutileza do adversário das nossas almas em diversas áreas, que podem, de maneira sutil, como diz a lição, nos enganar, nos desviar dos caminhos do Senhor. Muito bem, já estudamos diversos assuntos interessantes, Se você ainda não acompanhou os outros vídeos que nós gravamos, você pode ir aí na playlist do canal, você vai encontrar todos esses vídeos. Vamos ver aqui as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Vamos ver também a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia. E hoje vamos estudar a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição número 8 para 21 de agosto de 2022. O nosso textuário nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática nos diz a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4 e também 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Então, leiamos a palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, 1 aos Coríntios 12, de 7 a 11.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok. Nossa lição, então, irmãos, dispõe de uma introdução. Depois nós temos o primeiro tópico a ser estudado, o Pentecostes bíblico. No nosso segundo tópico será tratado o distintivo pentecostal de nossa igreja. Terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. E, por fim, então, a nossa conclusão. Recomendo que todos leiam a lição, acompanhem o raciocínio aqui do autor. E nós vamos, então, agora, trabalhando em cima dessa temática, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, vamos fornecer para você 10 tópicos. E aí você pode, no seu estudo lá na classe, que você deve acompanhar os tópicos da lição, você de repente insere um tópico desse, discute uma ideia dessa com a sua classe, que é válido. O importante é que você se mantenha no tema da lição. Então, o primeiro tópico que nós anotamos aqui foi o enfraquecimento pela falta de liberdade das manifestações. Isso aqui tem sido um ataque sutil ao pentecostalismo, na medida em que alguém tenta bloquear essas manifestações. Obviamente, irmãos, que o fato de você ter um culto organizado não quer dizer que você está bloqueando a ação do Espírito Santo. Por exemplo, alguém quer ter o direito de ficar falando em línguas, profetizando e manifestando dons no momento em que está sendo pregada a palavra. E isso não é admissível, porque ou o Espírito Santo está usando o pregador na transmissão da palavra de Deus, que é a maior profecia, ou a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e o pregador sendo usado por outro espírito e vice-versa. Então, não podemos, em nome da organização, privar o espírito, obviamente, mas muitos lugares têm enfraquecido essa liberdade das manifestações. O nosso plano de aula tem uma introdução que diz assim: há quem trabalhe para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas, as manifestações dos dons espirituais no culto ao Senhor, e principalmente as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A respeito das línguas como evidência inicial, já há quem a negue. Então, meus irmãos, precisamos ter esse cuidado, Coloquei aqui primeiro tópico, enfraquecimento pela falta de liberdade das manifestações. Então, há lugares que quando alguém dá um glória a Deus ou fala em língua, todo mundo já olha para trás e olha com um olhar como se quisesse reprimir. Ou um determinado irmão, o irmão levanta e tem uma forma de manifestar a sua alegria, e alguém trata isso com rigidez. O irmão não pode levantar, o irmão não pode levantar as mãos, o irmão não pode falar em línguas, o irmão não pode, de repente, se levantar ali. Tem gente que pula durante o culto. Eu acho que você tem que ter a flexibilidade para que nem você prive a pessoa da manifestação do Espírito Santo, das evidências das línguas, e nem também que o culto seja prejudicado em função disso, porque há lugares onde o ambiente é um ambiente de meninice, nós denominamos assim. Então, muitas vezes a pregação é atropelada, o culto funciona todo desordenado e coisas importantes que precisam ser tratadas no culto são bloqueadas, porque algumas pessoas dizem que querem manifestar sua alegria. Então, a gente não vai privar da manifestação, mas não podemos também desordenar o culto.
Então, que fique bastante entendido isso aí. Segundo lugar, nós temos um enfraquecimento pela ênfase deficiente. Vamos ver no plano de aula, lá na motivação. Alguém disse assim: imagine Gunavingre ao desembarcar em Belém do Pará, ensinando: as línguas não são a evidência inicial do batismo no Espírito. Você consegue imaginar isso? Ora, é um ensino que contraria toda a história do movimento pentecostal no Brasil. Infelizmente, há quem defenda esse tipo de ensino, ignorando completamente o que o Espírito Santo fez nos primórdios de nossa história e continua a fazer nos dias atuais. Eu aceitei Jesus em 1978. A igreja tinha uma disciplina maior no que se refere à oração. Então, de 7 horas da noite a 8 horas da noite, toda a igreja estava ajoelhada, orando. E um detalhe, meus queridos, quando eu coloco ênfase aqui, significa dizer que havia ensino na igreja sobre o batismo com o Espírito Santo. E não somente o ensino, havia também um incentivo por parte dos irmãos. Então, quando você aceitava Jesus como Salvador, alguém já dizia: busque o batismo com o Espírito Santo. E o outro dizia: você já é batizado com o Espírito Santo? Aí, não, ainda não sou. Busque, que é uma bênção. E você via crianças falando em línguas na igreja, jovens e adolescentes falando em línguas na igreja, senhoras, senhores, idosos falando em línguas, bebês falando em línguas na igreja. Então, meus queridos, veja que coisa interessante. Nós estamos aqui dizendo que esse enfraquecimento também tem se dado pela pouca ênfase. Então, ninguém fala, ninguém pergunta. E se ninguém fala e ninguém pergunta, o novo convertido também talvez diga como aqueles crentes de Éfeso: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então, meus queridos, é importante que a gente ensine e que a gente desenvolva isso. Meu irmão, você já é batizado com o Espírito Santo? Não, não sou. Busque o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o pontapé inicial para que você receba dons espirituais na sua vida, e os dons são importantes. Alguém ensinou e achei muito interessante. Alguém disse assim: você quer que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo? Você quer ver manifestação do Espírito Santo na igreja? Ensine sobre o Espírito Santo. Então, irmãos, está havendo, vamos dizer, onde está a sutileza? É que nós estamos enfatizando outras coisas. É como se nós vivêssemos de moda. A moda agora não é esse tipo de busca. Então a gente se desvia para outra moda. Mas a lição, né, e louvado seja Deus por isso, ela vem nos trazendo para esse centro, para que a gente volte a buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com evidência de línguas estranhas. Vamos então para o nosso terceiro tópico: enfraquecimento pela negação da atualidade dos dons. Já existem lugares que defendem que os dons foram lá para o passado e não para o presente. E de repente nós temos alguém em nosso meio, que hoje a gente assiste diversos programas, ouve diversos pastores, lê diversos livros, e de repente alguém já está começando a desacreditar. Até porque não se vê muito. Aí alguém diz: sabe de uma coisa, eu acho que esse negócio não é para agora, isso é para o passado. E, meus queridos, uma marca do pentecostalismo é a crença de que os dons são para a atualidade. Eles foram não só lá para a igreja primitiva, mas são para a atualidade e, como diz a Bíblia, para tantos quantos nosso Senhor chamar. Vamos ver o segundo tópico e subtópico 1, que está escrito assim: a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, que é Santo Agostinho, viveu aí entre 354 a.C. e 430 a.C., introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. São os cessacionistas, né? No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval
E mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Não é só uma questão de crer, de acreditar. Nós vivenciamos isso. Então, na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então, há quem diga que quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já entra em você e você já é batizado com o Espírito Santo. Nós não cremos assim. Nós cremos que uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo morar em você, outra coisa é você ser revestido do poder, transbordando no Espírito Santo. Então, esse é o nosso entendimento. Muito bem, quarto tópico, nós vamos ver um enfraquecimento pela negação da evidência inicial. Existem também aqueles que dizem assim: você pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas estranhas. Nós não cremos assim, porque das muitas vezes que o Espírito Santo desceu sobre o povo, a gente vê no Novo Testamento, nós vemos que eles falavam em línguas. Vamos lá para o segundo tópico e o subtópico 2, também interessante, que fala sobre as línguas como evidência. Então veja bem, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus em 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferentemente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isto. Tanto William Durham, bem como Gunnar Wingre e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina, que, meus queridos, eles não só criam nisso, eles viveram isso. Viveram em si e viveram vendo acontecer nas pessoas. E ainda hoje nós vemos, para aqueles que creem, para aqueles que buscam, nós continuamos. Nós realizamos aqui em Alagoas, todos os anos, um evento muito interessante, que é o nosso Congresso de Jovem, denominado Conjoade, e nós temos testemunhado aqui, não é uma, duas, 10, 20 pessoas, não, centenas de jovens batizados com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas. Não é? E há alguém até que diz assim que isto é coisa do diabo, né? E tinha um pregador no passado que ele sempre dizia assim: se isso é do diabo, então é a única coisa que o diabo faz que presta, porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente tem mais vontade de ler a Bíblia, mais vontade de evangelizar, mais vontade de orar, mais vontade de trabalhar para o Senhor. Com uma observação: para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, genuinamente. Nós estamos tendo algumas coisas por aí que estão um pouco suspeitas. Pessoas que dizem que foram batizados com o Espírito Santo, mas que você não vê nenhuma mudança, nenhum impulso, e todos nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo não é para você se autopromover, para você se autorrealizar. Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse poder, dunamis,
né? Um poder que impulsiona, que explode e você vai para frente realizando o trabalho do Senhor. Então, enfraquecimento pela negação da evidência inicial. Então, alguém está dizendo que você é batizado com o Espírito Santo, mas que não precisa falar em línguas estranhas, então fica uma coisa complicada. E isso vai enfraquecendo. E esse enfraquecimento, nós dizemos que ele está vindo de forma sutil. Quinto lugar, enfraquecimento pela restrição da sua amplitude. O que é isso, pastor Walter? Vamos aqui para o auxílio teológico que nos diz assim, bem lá na frente, diz assim: afinal, esse batismo no Espírito Santo é prometido a todo crente, a todos os servos e servas de Deus. Muito bem, está aqui. E temos também uma outra observação aqui no tópico 1 e subtópico 2 também. Nós vamos ver aqui o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Lá embaixo diz, no Pentecostes observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Nós vemos que o Antigo Testamento, essa atuação do Espírito Santo, ela atuava na vida de pessoas escolhidas para obras especiais, como sacerdotes, reis e profetas. Nós vemos esse Espírito possuindo algumas pessoas, de tempo em tempo, como nós vemos aqui na vida de Bezalel, de Gideão, de Jefté, enfim. Mas esta promessa, como disse Pedro, ele falando sobre Joel, ele disse, essa promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos vossos pais, e a todos quanto nosso Senhor chamar. Então, esse dom não cessou no dia de Pentecostes, ele continuou. E nós vimos depois do Pentecostes acontecendo ainda, e hoje ainda acontece para a glória de Deus. Vamos mais uma menção aqui, que é o tópico 2 e subtópico 2 também. Tópico 2 e subtópico 2, que diz assim, a sutileza, lá embaixo, está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Olha só, esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável. Bom, mas a nossa abordagem é que esse batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, ele é para todas as pessoas, não é para uma casta especial, para um grupo especial. Então, onde se dá o enfraquecimento? Pela restrição de sua amplitude. Eu quero dizer que alguém diz que é só para um determinado grupo ou só para uma determinada época. Não, ele é para sempre aí. Então, a Bíblia diz que tudo que Deus faz dura eternamente. Glória a Deus. Enfraquecimento, sexto lugar, pelo desprezo às Escrituras. Eu já falei aqui em diversos vídeos nossos, e você que está ouvindo o programa é pela Rádio Farol, nós temos falado muito que nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e analfabetismo teológico. Estamos vivendo um tempo de desprezo às Escrituras. É até paradoxal, porque hoje nós temos tantas Bíblias. Temos Bíblia da criança, Bíblia do bebê, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia da senhora, Bíblia do senhor, Bíblia do homem, Bíblia do obreiro aprovado, Bíblia plenitude, Bíblia pentecostal de estudo, enfim. Tem Bíblia de todo jeito e de toda cor. E era para
na medida que temos tantas Bíblias disponíveis, nós lermos mais a Bíblia. Bíblia da letra pequena, Bíblia da letra gigante, Bíblia da letra extra gigante, Bíblia no celular. Irmãos, olha, só não lê a Bíblia quem não quer. E me parece que no passado, que nós tínhamos tão poucas Bíblias, Bíblia até cara, né? As pessoas liam mais a Bíblia do que hoje. Então é um paradoxo, né? Apesar que nós estamos vivendo uma época onde os valores estão se invertendo, as coisas que eram importantes parece que hoje não tem mais importância, o que não tinha importância hoje tem importância. Então está havendo um desprezo às Escrituras. Desprezando-se as Escrituras, despreza-se o conhecimento, despreza-se a vontade de Deus, despreza-se e desconhece-se o projeto de Deus para a nossa vida. Então, pelo desprezo às Escrituras, há um enfraquecimento também, né, dessa identidade pentecostal, que é não só o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, mas outras coisas. Uma das coisas que fazem parte da identidade pentecostal é o amor à fidelidade das Escrituras. Então vamos ver aqui no terceiro tópico e subtópico 1, que vai dizer aqui sobre a fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras, né? Então, nós vamos ver que coisa interessante. A gente até questiona um pentecostalismo que se afasta das Escrituras, porque o pentecostalismo clássico, genuíno, é um movimento que valoriza as Escrituras, né? Valoriza a fidelidade do texto bíblico, né? A gente crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez no passado, ele faz hoje. Para que era o batismo com o Espírito Santo? Para que os crentes fossem impulsionados à evangelização. E hoje, a igreja não precisa ser mais impulsionada? Ela precisa de revestimento de poder. Por isso, nós cremos na atualidade dos dons, na atualidade do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, meus queridos, enfraquecimento pelo desprezo às Escrituras. Vamos então para o nosso sétimo tópico. Estamos caminhando para o final. Enfraquecimento pela deficiência prática dos dons. Nós falamos do batismo com o Espírito Santo, não é? Onde você recebe aquela carga de poder do alto e fala em línguas como uma evidência inicial, mas ali não é tudo, existem dons espirituais. Paulo falou do dom da palavra de sabedoria, do dom da palavra de conhecimento, falou do dom de profecia, falou dos dons de curar, do dom de operação de maravilhas, do dom da fé, do dom de discernimento de espírito, dos dons de curar. Então, meus queridos, essa deficiência prática dos dons tem enfraquecido, né? Eu tenho comumente falado na igreja, irmãos, busquem os dons espirituais. Você não escuta, só se absorve em silêncio, né? Mas você não ouve uma oração elevada, alguém dizendo, Senhor, me usa nos dons espirituais. Não é tomar para si o dom, é ser usado no dom espiritual. Como nós precisamos de palavra de sabedoria, como nós precisamos de palavra de conhecimento. Nós estamos hoje caminhando numa igreja pentecostal desprovida de dons. A gente procura alguém com uma palavra de sabedoria, está ficando raro. Você procura alguém usado no dom de profecia, está ficando raro. Eu tenho visto muito por aí falso profeta, não é, que diz só aquilo que você quer ouvir, não é, que só fala no quintal da irmã, lá na cozinha do irmão, e nunca profetiza na igreja. Eu quero ver a profecia na escola dominical, quero ver profecia no culto de sexta-feira, no culto de domingo. Tem profeta que só profetiza quando o pastor não está, não é? Então, isso é complicado, não é? Se o dom é de Deus, ele tem lugar no culto, e os dons existem para a edificação da igreja. Então, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de discernimento de espírito, irmão. Quantas coisas estamos vendo na igreja e alguém diz, é de Deus, e às vezes não tem nada de Deus. Outras vezes nós vemos
e pela simplicidade nós julgamos e dizemos, não é de Deus. E às vezes é de Deus. Precisamos ter muito cuidado. Então, há uma deficiência prática dos dons. Vamos lá para o terceiro tópico e subtópico 2, que vai dizer assim, é bem pequeno aqui a observação. Não existe movimento pentecostal, ou vamos mais em cima, lá do comecinho, como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, já estava havendo um abandono. Assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Então, veja bem, irmãos. Agora, por quê? Porque Deus mudou? Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se nós não damos ênfase, se nós não ensinamos e se nós não buscamos, ficamos áridos. Eu tinha um amigo que ele sempre contava, era uma ilustração, de que um irmão sonhou que estava no céu e o anjo ia andando com esse irmão e de repente o irmão viu assim uns galpões grandes, E o irmão perguntava, o que é que tem naquele galpão? Aí o anjo não comentava nada. Aí ele ia andando, aí ele virava para o anjo, dizia, mas o que é que tem naquele galpão? O anjo nada. Sei que ele foi insistindo, aí o anjo disse assim, não, aquele galpão ali, vocês podem esquecer, aquilo ali eram bênçãos, dons espirituais, coisas que Deus tinha para a igreja, mas eles não buscaram, ficou aí e agora não tem mais utilidade. Então, meus queridos, é uma ilustração, claro, mas nós não podemos desprezar. Nós precisamos descobrir o que Deus tem para nós. Charles Spurgeon dizia que é possível um homem morrer de fome tendo uma mesa farta de pão. Às vezes é o que parece que nós temos uma mesa farta de pão, das iguarias celestiais, vamos dizer assim, e nós estamos aqui de braços cruzados, olhando para a mesa, morrendo de fome, como se não tivéssemos direito àquilo. Então, meus queridos, como a igreja do século XXI está precisando? Obviamente que é interessante nós notarmos que há derramamentos do Espírito Santo, há disponibilizações de dons de Deus, que também tem a ver com uma época e um propósito. Nós sabemos disso. Não quer dizer que os crentes de hoje são piores do que os crentes do passado. Não. Nós somos as pessoas os mesmos, Às vezes havia uma dedicação, alguma coisa assim, mas quem planta essa dedicação em nós? É Deus também. Então, tem coisas que estão ligadas ao propósito de Deus e também coisas que estão ligadas à atenção que nós damos, à busca. O que foi que Jesus disse? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Lá em Lucas, se eu não estou enganado, Lucas capítulo 18, que conta a história do juiz iníquo, diz que Jesus contou aquela parábola. O intuito era que eles aprendessem sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então você que ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, busque, meu irmão, busque insistentemente como quem quer receber. Você que ainda não sente que não é usado nos dons de Deus, busque dons. Deus tem muitos dons para nos fornecer. Oitavo lugar, e já antepenúltimo lugar, enfraquecimento pelas distorções recorrentes. Muito bem, estamos falando aqui da sutileza, do enfraquecimento da identidade pentecostal. Esse enfraquecimento sutil vem pelas distorções recorrentes. O que o senhor quer falar com isso, pastor? Tópico 3 e subtópico 2. Vamos lá. Tópico 3 e subtópico 2. Que está escrito assim: o movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ela deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas.
É o que nós estamos falando. Existem manifestações falsas? Existe. Existe meninice? Existe. O diabo também fala em línguas? Fala. E se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas, meus queridos, não é porque existe essas distorções que vão enfraquecendo, porque alguém olha, né? E muitas vezes essas pretensas manifestações do Espírito têm gerado mais escândalo do que glorificado a Deus, que a gente agora vai se abster disso aqui. Nosso pastor, certa feita, falou que só existe o falso, irmãos, porque existe o verdadeiro. Ninguém vai falsificar uma nota de R$ 30. A gente falsifica a nota, a gente não, quem falsifica, né? Falsifica uma nota de 50, de 100, porque existe a verdadeira. O cara faz a falsa. Ninguém vai criar o cara, quando cria uma falsificação do perfume aí da Paco Rabanne, é porque existe Paco Rabanne. O cara vai e cria aí um perfume paralelo, parecido, né? Porque existe o verdadeiro. Então, como existe essa manifestação de dons genuínas, verdadeiro, batismo com o Espírito Santo, genuíno, verdadeiro, existe também o falso. Mas nós não podemos permitir o enfraquecimento por causa das distorções recorrentes, ou seja, que acontecem comumente e agora com as redes sociais, né, com os vídeos, a gente vê coisas por aí que a gente ri, mas que na realidade é para chorar com o que está acontecendo. 9º lugar, enfraquecimento pelo desprezo à busca pelo batismo com o Espírito Santo. Então, existe um desprezo à busca pelo batismo com o Espírito Santo. Não é? Nós falamos aqui que existe uma deficiência na prática dos dons, e existe também esse desprezo, não só às Escrituras, que nos dá o conhecimento desse batismo, mas também um desprezo pela busca pelo batismo com o Espírito Santo, que eu comentei alguma coisa atrás, né? As pessoas não estão buscando. Eu estava participando de um congresso de jovens, né? E vem os pregadores, avivalistas e tal, ele prega a mensagem, aí no final, para poder fortalecer ali a sua pregação, confirmar que Deus está com ele e que Deus está abençoando o culto, ele chama muitas vezes os jovens à frente, não é? Ou em um congresso chamam todas as pessoas à frente e oram para que Jesus batize com o Espírito Santo. No nosso caso aqui, na nossa capital, nós temos o nosso Conjoade, né? E eu participei de um dos polos, porque coordeno aqui uma das regiões, e na hora que os jovens vieram, eu falei, olha, não é interessante só vocês virem à frente porque o pregador chamou. Você tem que ter o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Ah, eu vou porque o pregador chamou. Não, eu creio que você tem que ir, juntamente com esse convite, você tem que ter o seu desejo. Jesus, né, alguém disse que Jesus estava de brincadeira quando Jesus perguntou para o cego, você, o que queres que eu te faça? Mas eu não creio que Jesus estava de brincadeira. Na realidade, Jesus quer que você manifeste o seu desejo. Ah, o cara é cego e quer dizer que ele quer ver? Eu já vi cego que diz que não quer ver. Né? Então, você precisa manifestar a sua intenção, o seu desejo, a sua vontade, o seu interesse em receber aquilo. Porque se eu manifesto interesse, se eu busco com insistência, se eu dou atenção, significa dizer que eu valorizo aquilo que vou receber. E creio que Deus não quer me dar nada que Ele saiba que eu não darei nenhum valor. Por isso que às vezes nós oramos e Deus demora a entregar. Porque às vezes nossa oração é como aquele menino pequenininho que quer chupar picolé gripado. Aí vem um carro passar do picolé, aí ele fica chorando, pai, eu quero picolé. Mas depois que o carro some da vista, o pai entrete ele com alguma coisa, ele já não quer mais o picolé. Ou seja, não é algo importante. Então, meu querido, você que almeja o batismo com o Espírito Santo, tem que manifestar que você realmente acha importante, que você realmente deseja e quer receber. E Deus não vai negar bem aos seus filhos, né? Principalmente
se você está pensando no batismo com o Espírito Santo para a glória de Deus. Porque tem gente que quer receber para se exibir, né? Aí não é para a glória de Deus. Quantas pessoas pedem para ser pregador, pede para ser cantor, pede para ser profeta, pede porque ele quer status. Não é isso que nós estamos falando. Tudo que nós estamos falando aqui é em um dom para a glória do nome do Senhor, para divulgação, para catalisação na divulgação do Evangelho. Então, enfraquecimento pelo desprezo, a busca pelo batismo com o Espírito Santo. E, meus queridos, 10º e último lugar, enfraquecimento pelas diversas interpretações teológicas. Nós temos hoje muitas interpretações teológicas. Interpretações que acham que não existe batismo com o Espírito Santo, interpretação que acha que o batismo com o Espírito Santo não precisa falar em línguas, interpretação que acha que esse negócio de batismo com o Espírito Santo foi coisa do passado, não é coisa do presente. São as diversas interpretações teológicas. Terceiro tópico, mais ou menos aqui no meio, vai dizer assim: uma das características do liberalismo teológico, né, que se opõe ao pentecostalismo, obviamente, era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. O liberalismo teológico não crê que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por causa da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. E como disse certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras. Então, meus queridos, essas interpretações distorcidas, descontextualizadas, não é, que ignora a praxe, né, que desconsidera a prática, a experiência, não é? Esses movimentos que existiram nos dias de Jesus, antes de Jesus, e vão continuar existindo na história da igreja até quando Jesus vier buscar o seu povo. Uma coisa eu sei, nós estamos apegados à palavra de Deus, nós cremos, somos pentecostais de raiz, não é? Vivemos isso e nós lamentamos aqueles que ainda não provaram desse dom maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, que a palavra de Deus ela fique plantada no seu coração. Você que assistiu ao vídeo e ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, fazer seu comentário, enfim, né? Todas as segundas-feiras nós estamos aqui disponibilizando um novo vídeo para que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos, um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.